Eu já percebi algumas pessoas que comentam aí, várias na verdade, que não acreditam em cobertura espiritual. Eu já tive vários inscritos falando assim: esse negócio de cobertura espiritual é balela, cobertura espiritual quem dá é Deus, Deus é que dá a cobertura. Pastor, você poderia explanar a importância de uma cobertura espiritual para esse povo? Claro que sim. Se não fosse necessária a cobertura espiritual, nós não teríamos o exercício do sacerdócio. Não precisaria. Imagine, o sacerdócio se encaixa perfeitamente aí, não é mesmo? Lembra que Israel, a bem de esquecer-se dos seus pecados, de torná-los conhecido ali por um momento, né? E oferecer a sua oferta de expiação, de sacrifício, eles dependiam do sacerdócio. O sacerdócio era quem recebia toda aquela oferta que eles traziam. E eles, então, ao trazer para o sacerdote, era uma espécie de um momento ali de entrega, de confissão. O sacerdote recebia aquilo ali, fazia transferência daquele pecado para o animal, não é mesmo? E esse animal, depois, ele era morto. Ele era entregue, então, à morte. Então, a gente logo entende que esse povo precisava de uma liderança, de um sacerdote. Imagine alguém que acredita que não precisa de cobertura espiritual. É alguém que está dizendo assim, ó, não preciso ser direcionado por ninguém. Não preciso ser conduzido por ninguém. Não preciso de ninguém para orar por mim. Não preciso de absolutamente ninguém. Você é alguém que é um semideus. Porque alguém que entende o que é uma cobertura espiritual, ele respeita o pastorado, o sacerdócio, ele respeita a liderança que foi constituída da parte de Deus para esse povo, não é? Porque foi Deus quem colocou, constituiu, né? Colocou os líderes, a liderança. Imagine, todas as coordenadas vão partir do líder. Todas as coordenadas. Então essa cobertura espiritual, ela não está relacionada apenas com a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela vai estar envolvida em todos os setores. Imagine alguém que... E nós estamos cheios de gente assim, tá? De gente que não busca uma orientação pastoral. Vai lá, faz um monte de besteira. Não, eu não preciso do pastor. Só que interessante, depois que dá com os burros na água, aí ele lembra do pastor. Aí ele chega lá no gabinete, ele marca uma clínica pastoral. Pastor, me ajuda, eu estou nesse angu. E algumas vezes você tem que dizer para ele assim, mas por que você não me procurou antes da besteira? Por que você não veio aqui para receber uma orientação? Por que antes você não pediu um norte? Eu nunca tirei os meus pés, nunca tomei uma direção sem antes procurar meu líder e dizer para ele, pastor, o que você acha como homem de Deus? O maior pecado que Ló cometeu foi não ter parado para o tio Abraão e dito para ele, quando Abraão disse para ele assim, meu sobrinho, escolhe para onde você quer ir. Aí o Ló olhou para um lado e o Abraão disse, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe! Se o Ló tivesse entendido o papel importantíssimo da patriarquia abraâmica, vamos dizer assim, né? Da unção que pousava sobre Abraão, eu diria que ele falaria o seguinte, tio, tudo bem, o senhor me deu o direito de escolher, mas tio, como homem de Deus, me ajuda. Eu tenho medo de errar na minha decisão. Me ajuda, tio. O que você acha? Puxa, ele não teria ido para Sodoma. Eu tenho certeza que ele não teria ido para Sodoma. Então fica aqui esse alerta para você entender o que é cobertura espiritual. Eu acho que um grande problema da galera não gostar muito desse assunto de cobertura espiritual está intimamente ligado com a indisposição de se submeter. Aí que está o problema. São pessoas que não sabem se ser servo, não sabem se submeter a alguém. E daí eles falam, não, eu me submeto a Deus. E eu acho que esse é um problema. Aí nós vamos ter dois agravantes, né? Essa insujeição, essa insubmissão está relacionado também a um problema de caráter. Está relacionado ao caráter. O caráter é uma resposta também de uma falta de cobertura
dos pais, que partiram já dos pais. Depois vamos voltar no assunto, tá? Então, nós temos essa dificuldade. Quando alguém não sabe se submeter, esse alguém tem problemas com o seu caráter, tá? É o primeiro agravante. Eu não preciso, eu não vou me submeter. O segundo é um pouquinho pior. Nós vamos ter um problema com a indisposição daquele que deveria cobrir. Por quê? Porque você vai lá e busca o líder, né? Pastor, eu queria muito falar com você. É mais fácil falar com o presidente da República do que falar com ele, né? Ele parece ter se tornado um semideus, é inacessível. A gente consegue ter acesso. Então a pessoa diz, eu estou descoberto, porque eu não tenho uma orientação, eu não consigo. Eu não sei, eu não quero aqui, de forma nenhuma, complicar meus companheiros de farda, de jeito nenhum. Não é essa a minha intenção, não é colocar ninguém contra ninguém, mas eu penso que o Senhor nos constituiu pastores para que a gente apacente o rebanho de Cristo, né? É uma missão nossa cuidar, né? Estar preparando líderes para nos auxiliar, gente, nessa questão, né? Claro, a igreja vai ter 5.000 pessoas e um cara sozinho não vai fazer isso, mas ele vai preparar a gente com o perfil dele, com o ensino, com maturidade, com conhecimento, para cuidar desse rebanho, para ensinar, para conduzir, para abençoar. Eu fico apaixonado quando eu encontro uma ovelha que ela decidiu fechar um grande negócio, mas antes do fechamento desse negócio, ela me procurou como pastor para dizer, pastor, vem cá, me ajuda. O que o senhor me diz, o que o senhor vê como homem de Deus, ora por mim, me diz alguma coisa, me dá um norte sobre isso. Eu tenho na igreja algumas pessoas que elas não movimentam-se dentro da ideia do empreendedorismo, né? Não abrem portas, não fecham negócios sem antes me pedir ajuda. Pastor, vem para cá, a gente precisa fazer uma reunião aqui. A gente está numa reunião aqui entre sócios, gostaríamos da sua bênção. Gostaríamos da sua palavra. E aí, quando eu chego lá, eu já cheguei algumas vezes de dizer não. Imagine alguém com contratos na mão. E aí você chega e diz, não assina esse contrato. Não fecha esse negócio. E já teve algum caso que você chegou e falou não e a pessoa foi por cima e... Quebrou a cara. E quebrou a cara? Sim, já tive casos como esse. Eu dizer, não abra essa porta aí. Até pra morte, né? Até pra morte. E sabe, como assim? Palavra pesa. Assim, de falar, se você fizer, você vai morrer. Você vai morrer. Eu estava no monte um dia, abriu essa porta, né? Eu estava no monte, e aí, durante a oração do monte, eu vi uma menina. E essa menina, na forma de falar, mas era uma irmã já, uma senhora, jovem senhora. E aí, quando eu olhei para ela, eu vi ela toda cheia de tubos, toda ligada naqueles fios, né? Aquelas coisas lá, numa UTI. E eu fui até ela e disse, olha, se você estava decidida a fazer alguma coisa, não faça. Eu vi você numa UTI. E se você for para essa UTI, você não vai voltar com vida. Ela disse para mim, pastor, eu estou tudo acertado para fazer uma redução, a bariátrica, ela disse para mim. Eu preciso e eu vou fazer. Eu disse para ela, não faça. Se você fazer, você não volta. Se você voltar, você vai ter problema. Mas você vai morrer, não faça. Ela esperou um tempo e daqui a pouco eu reencontro ela depois de algum tempo, ela desapareceu e ela volta. E quando eu reencontro ela, eu disse para ela assim, o nome dela era Carol, né? Eu disse, Carol, e aí, tudo bem? Ela disse, pastor, tá vendo que eu tô mais esbelta? Eu disse, claro que sim. Ela disse, eu fiz a cirurgia. O senhor disse que eu ia morrer, não disse? Eu disse, sim. Ela disse, eu estou aqui viva. Eu disse, olha, não fui eu quem falei, foi Deus. Se você está viva, é por misericórdia. Pode ser a misericórdia de Deus. Foi a compaixão de Deus. Mas aquele dia, Deus disse que você ia morrer. Ela disse, num tom de zombaria assim, pois é, mas eu estou viva. Eu disse, amém, que bom. Ela foi para casa, passou-se mais ou menos uma semana, o esposo dela me chama. Pastor, é o seguinte, minha esposa foi para o médico. Ela teve um problema na cirurgia. Eu já comecei a me preocupar. Eu fui para o médico, cheguei lá no hospital, orei por ela.
Ok, ela saiu de lá, veio para casa. Aí, daqui a pouco ela ficou de novo, voltou pro médico, o médico disse, ó, não tem jeito para você aqui. Você vai ter que sair daqui para ir para Curitiba. E ela foi para Curitiba. Deu entrada em Curitiba. Quando ela entrou em Curitiba, o Espírito de Deus disse para mim, vá lá orar, você vai fazer a última oração por ela. Eu disse, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí eu convidei um amigo que era um pastorzão, um amigão meu, né? Eu disse para ele, pastor, vamos comigo para Curitiba? Você conhece bem Curitiba? Ele disse, conheço. Eu falei, eu preciso chegar no hospital, se não me engano, ela é Angelina Carum. Chegamos no hospital. Quando eu cheguei no hospital, ela tomou um susto. Porque quando eu cheguei na UTI, foi uma luta para entrar naquela UTI. Foi uma guerra, a menina não queria deixar eu entrar na UTI. Mas Deus fez um negócio lá e eu acabei entrando. Não, conta esse negócio aí. Que Deus fez já com a recepcionista? Fica pulando, né? Conta, rapaz. Conta que eu lembro dessa história. Como é que foi? Eu cheguei lá na UTI para orar pela menina. Imagina, eu viajei mais de 700 e poucos km, né, para poder chegar lá. E aí, quando eu chego lá, a enfermeira-chefe da UTI falou para mim, não, o senhor não pode entrar. Ela está aqui no isolamento e o senhor não pode entrar. Eu disse, moça, você não entendeu. Eu vim aqui para orar por uma menina. Eu preciso orar por ela. Se eu não orar por ela, vai complicar as coisas. Eu preciso entrar. Ela disse, mas não pode, o senhor não pode entrar. Eu disse, olha, me deixa, pelo amor de Deus, entrar. Se você deixar eu entrar lá dentro, depois eu vou te contar o que está acontecendo com a tua filha. Você vai perder tua filha. Eu disse para ela. Quando eu falei assim, essa menina despencou em choro. Ela disse, como assim? Você está sabendo desse caso? Eu disse, sei. O Espírito de Deus me falou agora. Ela disse, então me fala alguma coisa. Só depois que você me deixar entrar na UTI. Aí ela disse, então pode ir lá rapidinho, daí você volta aqui chorando. Eu disse, claro que posso. Fui lá, orei pela menina. Quando eu ministrei a oração, saí de lá. Aquela menina fez uma aliança com Deus, ela estava parada da igreja, ela voltou para Jesus ali naquela hora. Eu saí de lá, quando saí na porta ali da saída da UTI, aí eu entreguei a palavra profética para aquela enfermeira-chefe, né? Ela estava afastada do caminho do Senhor, também retornou, foi uma loucura lá naquela porta da UTI. E aí eu voltei para Foz do Iguaçu, junto com o meu pastor, e quando chegamos em Foz, aí o esposo dela me liga de lá e disse, olha, ela acabou de falecer. Aí eu falei, olha, estou aqui para te ajudar, porque ele não tinha nem condição de fazer o traslado. E aí a gente se juntou forças e trouxe ela para Foz novamente. E infelizmente ela partiu por não ter dado crédito, não ter ouvido um norte de Deus, uma palavra que foi liberada da parte de Deus, uma orientação profética para ela. Ela negligenciou, não quis obedecer e acabou isso sendo uma fatalidade sem chance. Não teve jeito. Essa é a importância de você ter alguém para conversar. A gente brinca bastante aqui, mas o meu irmão, que está aqui do meu lado, ele sabe que é verdade. Eu estou vivendo um dos melhores momentos, graças a Deus, da minha vida. Só que para que isso se desdobrasse, essa é a palavra, para que isso acontecesse, antes de eu tomar decisões, a primeira pessoa que eu chamei aqui, você lembra quem foi, pastor? Lembro. A primeira pessoa que eu chamei para falar, pastor, é isso, eu tenho que tomar decisão sobre isso. O que você me diz? E ele me deu o conselho e graças a Deus eu tomei as decisões. Então, assim, existe um princípio muito forte dentro de você aprender a se submeter, cara. Se submeta. Deus levantou pessoas para te dar rumo da coisa, né, pastor? Eu não sou o entrevistador, mas eu vou fazer uma entrevista aqui com o Yuri. Vou fazer uma pergunta pro Yuri. Vai lá. Yuri, conhecendo o William, se eu chegasse aqui, o William tivesse um projeto desencadeado aqui para alguma coisa, um projeto em andamento. Se eu dissesse pro William assim, não faça, ele faria? Jamais. Então, você concorda que isso é submissão. Totalmente. Isso é entender que existe uma autoridade, né, constituída da parte de Deus para um líder, né? E a palavra dele não é a palavra dele, é a palavra de Deus nos lábios dele.
né? Então as pessoas elas confundem, elas acham que isso é uma espécie de quebra de privacidade, quando ela precisa fazer as coisas e ela comunica com o líder, com o pastor. É besteira, gente. O pastor ele tá ali para te abençoar. Eu sei que vai aparecer um monte de gente que vai dizer para mim depois nos comentários: ah, eu compartilhei com o pastor fez isso, fez aquilo. Gente, você não pode generalizar. Claro que tem gente que é assim, que não está preparado para ser um líder sobre a tua vida, tá? Mas tem liderança séria, constituída por Deus, que não está aí apenas para ter nome, gente, ter status, está aí para te dar direcionamento de Deus, tá? Direcionamento em Deus para você não errar, não falhar. Isso é cobrir alguém, é cuidar de alguém.